Olá, está começando mais um Universo da Leitura, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. Hoje a gente está aqui para falar sobre Copa do Mundo. Vamos fazer uma análise dos jogos da nossa seleção masculina de futebol. Mentira, a Copa já acabou, esse assunto já passou um pouquinho e a gente está aqui para trazer diferentes leituras da temática esportiva. E aí, você torceu pela nossa equipe masculina de futebol esse ano? Vai torcer pela seleção feminina ano que vem? Já se perguntou para que equipe você torceria caso a sua não se classificasse? Ou o que há por trás da preparação dos atletas? No quadro Quase uma Bancada de hoje, vamos falar sobre mulheres no esporte, torcidas que ultrapassam nacionalidades e situações que não deveriam continuar acontecendo. Assista agora! No nosso Quase uma Bancada de hoje, vamos falar um pouco sobre como é difícil a trajetória das mulheres dentro do esporte, sobre o futebol brasileiro que transcende os limites territoriais e também sobre alguns abusos de poder no esporte. E falando de mulheres, a primeira coisa que me vem na cabeça sempre é aquilo que a gente aprende nas aulas de história, que as Olimpíadas gregas foram criadas apenas para os homens, que as mulheres eram proibidas, e que num dia que uma mulher queria ver o seu filho participar e ela foi vestida de homem, ela se emocionou tanto quando ele ganhou que correu para abraçar ele. Aí sim, todos viram que era uma mulher ali que estava invadindo o espaço deles, e criou-se uma nova regra. As Olimpíadas têm que ser jogadas pelados. Assim poderia se ver quem é homem e quem é mulher para proibir a entrada delas. Sim, inclusive as mulheres elas eram condenadas à morte se elas fossem pegas em público assistindo às competições. Mas, felizmente, os tempos mudaram um pouco. As mulheres conseguiram ampliar a sua participação nos campeonatos e uma prova disso é que elas têm batido os recordes masculinos, como, por exemplo, a Marta, que é a maior artilheira da seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, com 103 gols. E ela bateu o Pelé, que tinha 95 gols. E ela conquistou 5 vezes consecutivas o prêmio de melhor jogadora do mundo, um feito que ninguém mais conseguiu bater. E pegando essa parte do mercado, por exemplo, as premiações femininas são muito menores do que as masculinas. Isso é ridículo, a gente vê nas redes sociais as pessoas comentando bem indignadas. Um surfista homem ganhou o dobro que uma surfista mulher porque ficou no mesmo primeiro lugar da mesma competição. Aí as pessoas perguntam, as ondas que ele pegou tinham o dobro de altura das que ela pegou? Isso acontece com skatistas também, com todos os esportes, né? E o Campeonato Brasileiro, por exemplo, premiou 9 milhões de reais em 2014. Já o Campeonato Feminino Brasileiro, elas não conquistaram não receberam nenhum valor em dinheiro. Falando sobre Copa, é impossível a gente pensar nesse Mundial de Futebol sem pensar no Brasil participando, né? Mas outras nacionalidades passam por isso a cada 4 anos. Tem muitos países, como por exemplo a Índia e também o próprio Bangladesh, eles não possuem o futebol como o seu principal esporte. Eles praticam bastante o cricket, por exemplo. Então é bem isso, eles adotam a seleção para torcer e muitas vezes muito mais do que os próprios brasileiros. O futebol pode não ser o principal esporte em Bangladesh, mas é um esporte que deixa eles apaixonados. A cada 4 anos o país se divide. Metade torce para a Argentina, metade torce para o Brasil. Na década de 70, nas escolas, eles tinham um livro sobre outros países e tinha todo um capítulo dedicado ao Brasil, ao futebol brasileiro e ao Pelé. E eles recebiam até nas notícias nos jornais deles falando que o Pelé era a pérola negra do futebol. E foi muito legal aquilo para eles de ver essa imagem de outra pessoa que não é um europeu, que não tem aquele padrão de beleza europeu. E essa pessoa era valorizada pelo esporte, pelo futebol. E aí eles se apaixonaram, assim, eles torcem, compram bandeiras, se pintam, fazem de tudo, torcendo pelo que seria o seu país naquela Copa. Muita gente nem sabe onde fica Brasil, onde fica Argentina, mas eles estão nem aí, adquiriram essa seleção e torcem por elas na Copa. Um grande perfil no Twitter fez uma pergunta aos seus seguidores do sul da África. Por que eles ficavam tão felizes quando a seleção brasileira ganhava? Então, países como Moçambique, Namíbia, as pessoas responderam várias coisas. Alguns falaram que porque o futebol brasileiro é bonito, porque gosta de ver jogar, e outros já disseram assim, porque eu conheço a história do Brasil,
porque eu sei que mais de 50% da população brasileira se considera negra ou parda, e é o único país. Teve gente que disse que é o único país da diáspora africana, sabe? Eles realmente consideram o Brasil quase como se fosse um deles, e por isso que eles torcem. Teve realmente a importância de tu te identificar da imagem, da representatividade. Eles veem na seleção brasileira aquilo que as europeias tão famosas não podem oferecer. E na Índia também eles comemoram bastante a vitória da seleção brasileira. Lá, por exemplo, tem uma competição saudável entre os povoados, de quem decora mais os bairros, faz cartazes da Copa, inclusive tem Neymar espalhado por toda a Índia, gigante assim. E daí eles têm essas competições justamente para mobilizar o povo, e eles vão à rua, realmente torcem. Tem uns que relatam que ficaram 2 anos chorando com a derrota do Brasil para a Alemanha. E o Haiti é um país caribenho que também torce pelo Brasil. Eles até têm um respeito pelo país, não só pela seleção, porque eles lembram que depois do terremoto de 2010, que abalou todo o país, foi o Brasil o primeiro a enviar dinheiro, a enviar tropas e realmente ajudar. E naquele momento eles precisavam dessa ajuda, e eles valorizam muito isso. O Haiti, ele para quando tem jogo do Brasil, mesmo que seja um amigável, qualquer coisa. Agora em 2018, após o jogo contra a Costa Rica, quando o Brasil ganhou de 2-0, os haitianos saíram nas ruas gritando, cantando e comemorando. Eu acho que talvez até mais que nós. Técnicos, treinadores e toda a equipe de apoio que trabalham na formação dos atletas são extremamente importantes para eles. Só que algumas vezes eles acabam abusando desse poder, dessa autoridade e causando sofrimento às pessoas que eles deveriam apoiar. Esse foi o caso do médico da seleção de ginástica americana, o Larry Nassar, que foi descoberto que abusou de 360 ginastas. Mas na questão dos Estados Unidos, teve uma campanha chamada #MeToo, em que muitas personalidades de Hollywood começaram a denunciar casos de abusos. E isso acabou no esporte. Então, justamente 100 ginastas se reuniram e denunciaram esse médico americano. Aqui no Brasil, a gente teve um caso que foi muito noticiado, que é o do Fernando de Carvalho Lopes, que foi afastado da comissão técnica da Seleção Brasileira de Ginástica, porque ele foi denunciado de abuso por um menor. E mais de uma geração de atletas denunciou o treinador. Foram casos desde 2001 até 2016. Foi difícil esse caso acontecer a primeira denúncia, porque eles não encontravam esse apoio dentro mesmo do esporte. O Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Federação de Esportes Diversos, está fazendo várias campanhas e ações concretas justamente para que casos como esses não se repitam e que os casos que já aconteceram sejam tomadas providências. Então deixamos uma mensagem final, que esse processo ainda está em julgamento, algumas coisas podem vir à tona, as outras podem mudar, mas nós não somos juízes, a gente está aqui só para espalhar essa mensagem e servir de alerta. E é muito importante que ocorra essa primeira denúncia, porque justamente acaba por mobilizar com que mais pessoas também denunciem. Numa nota mais leve, agora eu deixo vocês comigo mesma, que está no estúdio fazendo a apresentação. Corta para Amanda. O Universo da Leitura vai agora para um rápido intervalo e volta já.